comentar o segundo dia de provas da UPE, seu vestibular tradicional. Quero aproveitar e lembrar nossa felicidade, né? Nosso primeiro lugar no ranking do Enem, o Colégio Motivo, e que a nossa equipe de professores, agradecer a todos os nossos professores, e não tenha dúvida que o mérito são os nossos alunos. Então, vocês alunos, parabéns pelo sucesso, a gente está muito feliz com esse primeiro lugar no ranking aqui do Enem. Bom, vamos então ver a prova da UPE hoje, que teve provas de Biologia, Filosofia, Geografia e Matemática. Vamos começar com Biologia e Filosofia. Estamos aqui com o professor Ademor Augusto, da equipe de Biologia do Colégio Motivo. E aí, Ademor, como foi a prova de Biologia da UPE? A prova foi boa, um nível fácil, o Fera Motivo se deu bem, tanto para a área de humanas, saúde como exatas. Ela foi uma prova que mexeu tranquilamente com as três áreas, sem nenhum problema. Eu acredito que o Fera realmente não tinha tido nenhum problema, principalmente nas questões voltadas para a evolução, visto em sala de aula, perfeitamente gráficos, inclusive caiu na questão 21, e questão também voltada para a ecologia, todas também vistas em sala de aula. Então a prova, a parte da distribuição da prova, foi bem distribuída, teve um assunto que caiu mais ou foi boa a distribuição? Bem distribuída, só sentimos faltas de, por exemplo, a questão relacionada com uma parte da biotecnologia, que ele não direcionou bem para a biotecnologia. Ele trabalhou muito com a parte de citologia associada à genética e à biotecnologia. O direcionamento total para a biotecnologia realmente não foi percebido. Então essa prova foi bem distribuída, sem nenhum problema. Sem pegadinha, sem nada disso? Pegadinha. Temos aqui o seguinte, questões que eu consegui destacar na prova, né? A questão 21, a questão de evolução, que fazia tempo que não aparecia, questão voltada para a seleção natural, que puxa exatamente as teorias de Charles Darwin, onde ele mostra um gráfico mostrando a chamada seleção natural direcional, onde um grupo de indivíduos que se dão bem no extremo de um gráfico, ele se sai bem no período de adaptação ao ambiente. É exatamente o que cobra na questão. Uma seleção natural direcional, onde aqueles indivíduos mais bem adaptados a uma determinada linha, eles vão se dar bem no ambiente. Outra questão legal que eu percebi foi sobre partenogênese. Faz tempo que não aparece questão sobre reprodução envolvendo partenogênese, onde eu tenho um óvulo que se desenvolve, vai formar um novo embrião sem a necessidade do macho. Então esse indivíduo que vai se desenvolver, ele vai ser um indivíduo chamado haploide. Ele vai ter somente a metade do número de cromossomos de uma espécie. Então foram questões que nós utilizamos como destaque, tá certo? Na nossa prova. A questão, muito tempo não cai, né? A questão de partenogênese estava ausente por muito tempo, e questão sobre seleção natural usando gráficos. É bem bom frisar isso, com o uso de gráficos. Tá ok, então a prova de biologia, parabéns aí para a banca da UPE, ficou tranquila, o Fera que estudou, com certeza fez uma boa prova. Agora vamos para a prova de filosofia. O senhor Mário Souza está aqui. E aí, Mário, como foi a prova de filosofia? Bom, a prova de filosofia, assim como o seriado, ela vem ganhando identidade, né? A gente tem apenas duas reclamações a fazer da prova. Primeiro, com o formato das questões. A gente teve já o acréscimo das questões, que é uma coisa boa, mas o formato veio... São quantas questões agora? São 10 questões, filosofia. Veio naquele formato, um VOF disfarçado. Então foi uma prova seca, onde o aluno teria que analisar 5 itens para dizer se eles eram corretos ou incorretos. E às vezes por um item um aluno poderia perder toda a questão, né? Diferente lá do VOF que foi eliminado, vamos dizer assim. Em duas questões que era uma BCDE normal. A redação das questões 55 e 57 deixaram um pouco a desejar, podia trazer algum tipo de problema. No restante a prova foi muito boa, teve uma boa distribuição dos conteúdos, a gente tinha 12 itens e 10 questões. Então, conhecimento filosófico, ética, política, lógica, que são assuntos clássicos da UPE, novamente foram cobrados. No montante, eu diria que a prova foi uma prova boa para quem estudou. Foi uma prova difícil para quem não se preparou bem para a filosofia. Então, qual é o risco, então, de o ponto de corte de filosofia com a tradição da UPE existir, né? Porque é 20% na bala bola. Então, o aluno tem que acertar no mínimo 2 questões, né? Se acertar só uma questão, óbvio, se alguém fechou a prova, sempre alguém fez, né? Então, o aluno aí que não levou a sério filosofia, não estudou, ele pode realmente ter corrido o risco de perder o seu vestibular porque não levou a sério a disciplina tão importante como é a filosofia. Exatamente. E tem alguma questão contestar, alguma questão não, só algum gabarito, algum erro de gabarito, alguma coisa assim? Não, erro de gabarito não. Só essas duas contestações com relação à redação dos itens, né? Poderia ter sido melhor. Complicou mais ou menos. Mas nada que elimine a questão. Não, de jeito nenhum. Então tá aí, gente. Analisamos agora a prova de biologia, que dê
filosofia. Muito obrigado.